Eu vou aguardar todos abrirem. Oséias 14. Amém, meus irmãos. Quero compartilhar aqui com a igreja, né? Quem está vindo aqui pela primeira vez, quem nunca me viu pregar. Hoje eu vou pregar a minha última mensagem nesse livro. Há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de pregar nesse púlpito, e eu comecei no capítulo 1, no verso 1, e eu percorri todos os versículos desse maravilhoso livro. Eu quero dar um testemunho aqui para a igreja de felicidade, por ter a oportunidade, primeiramente, de ter o privilégio de ser voz do Senhor nesse lugar. Todos os pregadores que sobem aqui sabem a responsabilidade que é falar da palavra de Deus. Nós estamos em um lugar sério, nós precisamos tirar a sandália, porque o lugar aqui, de fato, é diferente. É onde o Senhor vai falar conosco, ao nosso coração. E a gente entende o valor da palavra de Deus. Quando o Senhor fala, mortos passam a viver. Quando o Senhor fala, as coisas se transformam. Aquilo que era nada passa a existir, como em Gênesis. A palavra do Senhor é algo extremamente poderoso e transforma a vida. E ser um vaso que está aqui diante da comunidade, dos salvos do Senhor, dos filhos de Deus, para estar anunciando essa mensagem, é uma responsabilidade muito grande. Eu fico muito feliz por ter esse privilégio de estar aqui falando um pouco, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e, com certeza, aquilo que o Senhor tem transformado a vida aqui nesse lugar. Então, Oséias, para mim, eu conversava com o irmão aqui da igreja, é hoje um dos livros mais preciosos da Bíblia para mim, porque eu tive esse privilégio de ler minuciosamente cada parte e ter vivido essa experiência aí de 2 anos aí pregando. Eu vou logo ao texto, porque eu não tenho muito tempo, mas vamos ler o capítulo 14. E o que eu comentei com os irmãos nas minhas últimas mensagens é que Oséias poderia ter acabado o discurso dele no capítulo 11. A gente viu uma série de advertências de Oséias para o povo, desde o capítulo 4 até o capítulo 11, e aí, no último capítulo, o povo só fazendo besteira, o povo só indo contra o Senhor. Oséias, ou Deus, faz uma declaração de amor ao povo, falando: mas eu amo vocês de maneira incondicional. Vocês são o meu povo, o povo qual eu escolhi, a qual eu depositei o meu amor, e eu não sou homem, eu sou Deus, o santo no meio de vocês. Mas ele continua no capítulo 12, 13 e 14, e eu dividi em nesses três capítulos, né? O 12 mostrando um resumo de todo o discurso de Oséias. Como ele fala, esse povo é escolhido por Deus. Esse povo, sim, não valia nada. O povo de Deus não valia muita coisa. E aí, esse povo foi alcançado pelo amor de Deus. Isso remete à história de Oséias. Para quem não sabe, Oséias é um homem santo e Deus recebe a palavra do Senhor. Ele não tem uma revelação, uma visão em sonhos. Ele ouve a voz do Senhor e o Senhor fala: case-se, deposite o seu amor em uma prostituta, uma mulher que não valia nada. Então, essa é a mensagem de Oséias. Um amor de um santo, e a gente pode lembrar, o amor de Deus para conosco, todo-poderoso, todo-glorioso, Criador dos céus e da terra, e ele olha para um povo jogado, abandonado, e deposita todo o seu amor. Um amor que não tem como o pecador se desviar. Um amor que não tem um lugar que a gente possa fugir, que a gente vai se esconder desse amor. Não existe. Quando Deus deposita o amor nele numa pessoa, esse amor é eterno. Então, esse livro é maravilhoso por conta disso. Deus coloca um homem para simbolizar ele conosco. Então, eu quero fazer nesse último capítulo
um trabalho da gente, ao mesmo tempo que está expondo o capítulo 14 de Oséias, nós vamos entender todo o livro de Oséias. Então, no capítulo 12, como foi a minha primeira mensagem desses resumos, Deus mostra quem nós somos, ou quem nós éramos. Nós estávamos perdidos, nós éramos como Jacó, a maioria de nós aqui, todos nós, enganadores, traiçoeiros, rebeldes contra Deus, assim nós éramos. Mas no capítulo 12, Oséias fala, mas olha, Deus pegou um homem que era assim, chamado Jacó, e transformou em príncipe, transformou em Israel. Se vocês ouvirem a voz do Senhor hoje, Ele transformará a vida de vocês. Isso no capítulo 12. No capítulo 13, a gente vê que o povo não quis ouvir a advertência do profeta Oséias. O povo não ouviu isso. Falou, eu não estou nem aí. Então, a gente viu a ira do Senhor. Foi uma das mensagens mais difíceis que eu poderia trazer para a igreja. Por quê? Porque ela é real. Tão real, como eu falei na minha última mensagem, quanto Deus nos ama, é real quanto Deus se ira contra o pecador. Quanto aquele que não aceita a salvação do Senhor, eles vão ser severamente destruídos pela ira de Deus, que é tão grande quanto o seu amor. Então, a gente começa a pensar, quão grande é o amor de Deus? Pense, assim também é a sua ira. Porque os atributos de Deus, como eu falei na minha última mensagem, não tem um que é maior do que o outro. Deus odeia o pecado, tanto quanto Ele ama o pecador, a qual Ele elege para estar no seu amor. Então, a gente viu, no capítulo 13, somente a mensagem sobre ira de Deus, sobre o que vai acontecer no último dia, sobre como pecadores, aqueles que rejeitaram a obra do Senhor Jesus Cristo, vão clamar às pedras, caia sobre mim, porque o Cordeiro se levantou irado, como está escrito em Apocalipse. Mas Oséias, no último capítulo, e aí eu queria trazer para o dia de hoje, ele faz aquilo que o Mateus, que o pastor, que todos os pregadores que sobem nesse púlpito, faz domingo após domingo. Oséias continua sendo um pregador, trazendo mensagem ao povo para que se voltem para Deus. Os profetas do Senhor nunca vão se cansar de subir nesse púlpito e falar as mesmas coisas, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não trocaremos essa mensagem por nada, a mensagem de arrependimento. Voltem-se para Deus. Éramos caídos, os nossos pecados causaram a nossa queda. Voltem-se para Deus. Isso é um spoiler do que vocês vão ouvir aqui o resto da vida, meus irmãos. Ano após ano, estaremos aqui em cima, conclamando a vocês, voltem-se para Deus. Pois existem uns benefícios em se voltar para o Senhor. Vamos ler o capítulo 14 de Oséias? E diz assim, vamos ler ele todo, que ele é pequenininho. Verso 1. Oséias, depois de ter dito o discurso de ira sobre aqueles que rejeitam a salvação, ele volta a falar com o povo de Deus e diz, volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não pode nos salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como a da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender.
Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes nele tropeçam. Vou fazer uma breve oração. Senhor Deus, eu estou diante do teu povo, Senhor, para anunciar, Senhor, o final da mensagem de Oséias. Me usa, ó Pai, e que o teu Espírito faça aquilo que nenhum homem pode fazer. Que o seu Espírito transforme corações aqui essa noite, Senhor. Que pessoas, Senhor, possam se voltar a Ti, ó Deus. Que homens que de alguma maneira possam estar se desviando dos teus caminhos, ó Pai, possam se arrepender dos seus pecados e encontrar as bênçãos que procedem do arrependimento diante da sua presença, Senhor. Cuida de mim, ó Deus, e fala ao coração da tua igreja. É somente isso que eu peço, Senhor. Eu dependo totalmente de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a mensagem do capítulo final de Oséias. Mesmo depois de todo o discurso de Oséias. Quem lembra, Oséias, no capítulo 1 até o 3, a gente vê a história de Oséias. Mas do capítulo 4 até esse aqui, é só Deus falando através de Oséias. Deus está falando como vocês estão, como vocês caem, como vocês são rebeldes, como vocês estão trocando e me traindo por outras coisas, como vocês estão se alegrando com outros em vez de se alegrar comigo. A figura de Deus em Oséias é como de um marido traído. É como de um homem que deposita todo amor na sua mulher e a sua mulher não está nem aí para Deus, para o seu marido. Essa é a imagem de Deus. E de verdade, meus irmãos, nós precisamos colocar no nosso coração e entender que nós somos Gomer. Nós não somos Oséias, nós não somos o santinho, nós somos aquele povo rebelde que dia após dia se entrega, às vezes flerta com o mundo. E o Novo Testamento já diz isso. Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo e começa a flertar com o mundo é adúltero, é um adúltero espiritual. E a gente precisa ter maturidade para entender isso, para justamente a gente voltar ao arrependimento, como no capítulo 14 nos clama. E eu queria começar com o primeiro verso. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. A figura de ó Israel aqui tem que ser volte, PIB do parque, para o Senhor, o seu Deus. Ou, volte, ó Filho de Deus, para o Senhor. E você vê o finalzinho, está escrito, o seu Deus. Quem está falando essas palavras é um homem santo de Deus, é Oséias, um profeta, fazendo aquilo, como eu disse, que o pastor, que os pregadores fazem. Chamar vocês ao arrependimento. Voltem-se para Deus. E vocês podem se perguntar aqui nessa manhã, o povo de Israel poderia se perguntar quando leu esse texto, poderia falar, Wesley, mas você não tem noção que eu estou passando. Wesley, você não tem noção das dificuldades que eu estou vivendo. A minha mensagem sempre vai ser, volte para o seu Deus. Porque vocês têm um Deus, essa mensagem aqui, pregada nessa igreja, é para os filhos de Deus. É para aqueles que reconhecem o Senhor. Vocês estão sentados aqui porque, de alguma maneira, vocês creem que existe um Deus nos céus, que é o nosso Pai. E a gente não vai falar coisas, teoricamente, boas a respeito de vocês. A gente vai falar coisas boas a respeito do nosso Senhor. Que, independente de como vocês têm vivido hoje, Ele está de braço aberto para receber vocês. No capítulo 14, a gente vai ver a figura muito clara aqui do filho pródigo. O filho pródigo, quem conhece a história aqui, é aquele filho que fala, pai, me dá herança, pois eu quero ir embora, eu quero viver da minha maneira, eu quero curtir essa vida aqui, e o pai entrega a herança do filho, ele vai, vive de qualquer maneira, mas ele volta. A grande beleza da história do filho pródigo é quando ele vê que está todo arrebentado por conta da vida, por ter desprezado o pai e a segurança de estar na casa do Senhor, ele lembra, o que eu estou fazendo aqui? E esse texto é tão belo, porque ele começa com a palavra volte. Meus irmãos, nós temos um lar. E é triste porque eu me coloco também nessa posição. Quantas vezes a gente está indo contrário àquilo que nascemos para ser? Nós somos chamados para ser cidadão celestial. Nós somos chamados para ser nova criatura, viver conforme a imagem de Cristo Jesus. Mas dia após dia a gente está indo em direção ao contrário. Eu não preciso ser um ímpio, um demônio para estar andando em direção ao contrário a Deus.
Todos nós caminhamos em direção contrária quase todos os dias. Cometemos alguma atitude ou outra que é contrária à nossa natureza que herdamos do Senhor. A gente se desvia muito fácil, meus irmãos. A gente vai para longe muito fácil. Tanto é que a palavra de Deus trata a gente como ovelhas. A gente já comentou aqui sobre a característica de uma ovelha. Uma ovelha é um animal um pouco burro, que ele precisa ser conduzido. E é por isso que existem pastores. É por isso que existe a figura de Oséias aqui o tempo todo falando, volta, é para cá, volta, é para cá. E é por isso que é extremamente importante estar na igreja. É por isso que é extremamente importante vir para este lugar. Porque aqui nesse púlpito, como eu estou falando, semana após semana a gente vai estar falando, volte para Deus. Existe pastor aqui, que está aqui justamente com o único objetivo de falar, volte, volte, volte. Eu lembro do livro Peregrino, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler esse livro, eu recomendo ler pelo menos uma vez por ano. Todos os anos, leia o livro Peregrino. E algo que eu sempre refleti na vida do Peregrino é que o cristão, o personagem principal, ele encontra a palavra de Deus, ele recebe a palavra de Deus, ele sabe que o mundo vai ser destruído, ele sabe que vai vir uma ira, que é a ira de Deus, ele reconhece isso na palavra de Deus e ele procura um lugar seguro. E aí aparece um homem chamado evangelista, ele fala, segue a luz, vai para aquele caminho. E o cristão começa a caminhar. E é interessante que no caminho do cristão, sempre acontece, existem alguns personagens que estão ali para poder guiar a caminhada do cristão. O cristão não anda sozinho, por quê? Porque o cristão, quando encontra Jesus, não sabe para onde vai. E é por isso que o próprio Deus coloca pastores no caminho. Quando eu leio a história do peregrino, eu vejo que o pastor fica sempre num lugar. E vários peregrinos passam pelo pastor, passam pela casa do pastor, e o pastor começa a instruir. É por aqui que você vai caminhar, é assim que você tem que viver, coloca essa armadura, vai, se fortaleça, coma e segue. E o peregrino vai. Mas o pastor fica onde? O pastor fica no mesmo lugar. O pastor fica no mesmo lugar. Por quê? Chegaram outros peregrinos. E aí vão chegar, para onde eu vou? Para onde eu vou? E o pastor vai falar, para lá. É para lá. Segue para lá. Coloca a armadura, é batalha, é luta, mas vai para lá. Vai para lá. É em direção ao contrário ao qual você vivia. É outro caminho. Oséias está aqui como um grande profeta, como um grande pastor, dizendo ao povo, eu sei que vocês saíram, eu sei que vocês se desviaram, mas volta. Volta, volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. E ele conclui no finalzinho do verso 1 ainda, seus pecados causaram a sua queda. Meus irmãos, quem lembra de Gênesis vai saber que Deus criou tudo, e ele viu que era bom. Quando ele cria o homem e a mulher, ele fala, é bom demais, é muito bom, é bom. Toda a criação do Senhor é boa. Porém, a gente sabe que no capítulo 3 de Gênesis, houve uma queda. A mensagem de Oséias aqui, e eu falo isso com muito temor e tremor, é de fato como uma pregação que temos feito aqui semana após semana. É uma pregação antiga e nada nova. É uma pregação que não vai mudar, pelo menos aqui nesse púlpito, pedimos a Deus que não mude. É uma pregação que vai falar sobre arrependimento e viva uma nova vida. A mesma pregação de João Batista, arrependam-se e produzam frutos de arrependimento. A gente não precisa inventar na pregação, meus irmãos. O nosso papel como pregador é somente um, falar, volte para o seu Deus. Ele te escolheu, você caiu? Sim, todos nós aqui caímos, mas a gente precisa voltar. E caímos por quê? Por conta dos nossos pecados. Ponto. Esse é o Evangelho. Deus cria algo bom, o pecado vem, nós pecamos, caímos, mas existe reconciliação em Cristo Jesus. Por isso, volte. Essa é a mensagem. Só isso, Wesley? Só. Como disse C.S. Lewis, o Evangelho é muito simples. A gente quer inventar coisas e não precisa. A gente precisa entender que nós somos pessoas caídas. Nós caímos, sim. Nós nos distanciamos do Senhor por conta do pecado.
mas sempre tem chamado a voltar para Ele, como a figura do filho pródigo, e a gente vai ver aqui em Oséias capítulo 2, o Senhor sempre estará de braços abertos para receber os seus filhos. Sempre. Os filhos do Senhor encontrarão braços abertos. Sempre. Por isso, a mensagem de Oséias, para um povo caído, para um povo que só faz besteira, mesmo depois de ouvir um anúncio terrível que eles seriam devastados e destruídos, Oséias, no último capítulo, o que ele faz? Continua fazendo a mesma coisa. Volte para o Senhor, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Mas assim como um bom pastor, assim como um bom profeta, Oséias continua a dizer aquilo que vocês, meus irmãos, encontram aqui na igreja, domingo após domingo. Orientações de como se achegar a Deus. Eu vou sempre tentar trabalhar com a história do peregrino aqui, sobre a história da caminhada cristã, porque algumas pessoas podem olhar para esse texto bem antigo e falar, acho que não tem muito a ver com o nosso dia, não. A vida cristã é igual a 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, é a mesma história, meus irmãos. Somos cristãos, peregrinos nessa terra, temos um lar celestial e precisamos saber como se achegar lá ou como viver de acordo com essa nova cidadania. Verso 2, Oséias fala, seus pecados causaram sua queda, verso 1. Verso 2, preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto de nossos lábios. Oséias chama o povo aqui a confessar os seus pecados. Volte para casa, Israel. Volte para o seu Senhor. Mas volte fazendo aquilo que vocês devem fazer. Porque em outro momento aqui, se eu não me engano, no capítulo 6 de Oséias, o povo estava voltando para o Senhor quando as coisas apertaram, mas não tinha confissão em seus lábios. Ele simplesmente entende que Deus é forte e poderoso no capítulo 6. Vou voltar porque o Senhor é forte e poderoso, vai nos livrar. E o Senhor fala, vocês não estão entendendo. Vocês continuam sendo assassinos, vocês não mudam a conduta de vocês, vocês ainda continuam sendo soberbos. Não é assim que o Senhor quer que vocês se voltem para Ele. Deus é poderoso? É. Nabucodonosor falou a mesma coisa, de quão grande os são os feitos do Senhor. Ímpios também falam como Deus é lindo, como Deus é belo. Até quem não teme ao Senhor, os demônios tremem diante da presença do Senhor. Não é novidade o quanto o Senhor é grande e poderoso. Mas o que o Senhor quer não é reconhecimento do seu poder. O que o Senhor quer é um coração contrito e quebrantado na sua presença. E Oséias ensina o povo. Vão se voltar ao Senhor? Sim. Preparem o que vocês vão dizer ao Senhor. Reflitam na vida de vocês. Oséias vai falar aqui de uma forma geral, mas daqui a pouco ele vai para o particular. Ele fala, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Oséias está falando, peça perdão por todos os pecados de vocês. E por misericórdia pede para ele receber o louvor dos seus lábios, as suas ofertas. É por misericórdia. Não é porque você também está chegando a ele, não. Mas pela misericórdia do Senhor que nós somos ouvidos. E aí ele começa, o verso 3, dando nome aos pecados. E é isso que nós ensinamos aqui no púlpito também, meus irmãos. É isso que eu quero trazer para vocês também. Senhor, perdoa por tudo em nome de Jesus, amém. Calma aí. Deus vai perdoar todos os seus pecados? Com certeza. Mas fala o nome dos seus pecados para o Senhor. Fala, Senhor, me perdoa porque eu tenho consumido pornografia. Senhor, me perdoa porque eu estou desejando a mulher do meu irmão. Senhor, me perdoa porque eu estou com inveja daquela mulher que tem aquilo que eu pedi e eu não tenho. A gente precisa dar nome aos nossos pecados, irmãos. Levar isso ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para o nosso pecado, o nome deles, a gente tem poder para atacá-lo. Eu aprendi algo com o meu pastor que eu nunca mais me esqueci. Temos muitos pecados, irmãos. Muitos. Variedade de muitos pecados. Quer vencer os seus pecados? Dá nome a um e luta com ele. Deixa os outros. Quando você vencer ele, mire em outro. E assim vai. Se você falar que tudo me atrapalha, o que te atrapalha? Já falei isso em outras mensagens. É isso? Dá nome a isso. É a preguiça? Dá nome à preguiça e lute contra ela. Deixa os outros.
depois você vença, um por vez. E Oséias começa aqui, verso 3. Olha o que o povo tem que pedir. Perdoa os nossos pecados, por misericórdia não recebe. Verso 3. A Assíria não pode nos salvar, ou a Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Se a gente botar uma folha no capítulo 12, a gente vê o pecado de Israel que levaria eles à condenação. Primeiro, o cerco estava apertando, os inimigos estavam chegando, a situação de Israel estava difícil e eles começavam a flertar com as outras nações. No capítulo 12, verso 1, diz assim, né? Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro, multiplica mentiras e violência, faz tratados com a Assíria e manda azeite para o Egito. Esse era o pecado, é o nome do pecado de Israel. Eles não estavam ligando nada para a proteção do Senhor. Eles não estavam ligando para o cuidado de Deus sobre o seu povo. Eles achavam que quem iria defender, quem iria salvá-los era a Síria ou o Egito, nações poderosas, fortes. O povo de Israel depositava a sua esperança, a sua salvação nessas nações. E agora Oséias ensina o povo, dá nome ao seu pecado. Seu pecado é confiar em outra pessoa que não Deus? Chega diante do Senhor. Por isso são orientações de Oséias. Preparem o que vocês vão dizer. Peça perdão. Pelo quê? Por vocês não confiarem em Deus e confiar na Síria. Então o povo tem que chegar diante do Senhor e falar, Senhor, a Síria não pode nos salvar. É isso que está acontecendo aqui. Um povo precisa ouvir as orientações que vêm dos profetas para que a gente alcance sim a misericórdia do Senhor. A Síria não pode nos salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Esses cavalos de guerra têm remissão aqui ao Egito, porque o Egito era a maior potência que mandava, né, equipamentos de guerra, como armamento e cavalos para a guerra. Então, o Israel está falando aqui, não montaremos mais cavalos de guerra. Não vou no Egito também. Eu flertava com a Síria, com o Egito. Parei. Ele não pode me salvar. Não é a força do cavalo, mas é na confiança em Deus que nós vamos vencer. Oséias está ensinando o povo a se desarmar. Joguem no chão tudo aquilo que vocês acham que é alguma coisa. Fiquem nus diante da presença do Senhor. Fala, Senhor, eu não tenho nada. E a última coisa que Deus abomina, o povo também entrega. E ele diz, nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Quem olhar no capítulo 13, né, na minha última mensagem, no verso 2, diz que agora eles pecam cada vez mais, Israel, com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesão, dizem desse povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Deus odeia a idolatria. E o povo agora está falando, até isso, Senhor, até isso que eu gostava muito, que eu fazia com toda a minha inteligência, obras que as minhas mãos fizeram, tudo que eu construí com as minhas próprias mãos, eu entrego, não quero mais nada. Sabe o que eu tenho diante da sua presença, Senhor? Nada mais. Eu coloco no seu altar os meus pecados. Isso é interessante, meus irmãos, que infelizmente muitos de nós, por não termos certo tipo de pecado escandalizante, pecados à mostra, como um filho fora do casamento, a gente acha que não tem pecado. A gente não entrega ao Senhor os nossos pecados, porque esse aqui está tranquilo. Esse aqui, Deus, não sou igual aquele outro ali, que comete isso e aquilo. Meu pecadinho é desse tamanho, nem vou levar para o Senhor. Pecadinhos podem levar vocês para o inferno. Deus, ele não procura alguém mais ou menos limpo. Os eleitos de Deus serão 100% imaculados. Seremos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Então, tomem cuidado, meus irmãos, com pequenos pecadinhos. Pequenos pecadinhos também têm nome. Senhor, eu estou me irando muito fácil, sempre me iro. Entrega isso na presença do Senhor. Dá nome a isso para que cada dia mais vocês sejam mais santificados
mas limpos, possam encontrar o favor do Senhor. O pecado é algo sério, meus irmãos. Mas aqui Israel entrega tudo ao Senhor. A Síria não pode nos salvar. Não irei mais atrás do Egito, né? Não montarei mais cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Essa última declaração que Oséias ensina ao povo, eu acho que isso fere o coração de Oséias. Porque quem lembra do início da minha primeira, segunda ou terceira pregação, a gente conheceu a família de Oséias. Oséias casou com Gomer e teve um filho com ela. Vocês não devem lembrar, mas o nome dele é Jezreel. É o filho de Oséias com Gomer. Porém, nas suas andanças, Gomer tem mais 2 filhos, fruto da sua traição. Ela engravida de outros homens. Um é chamado Loami e outra é chamada Loruama. São 2 meninas. E Oséias cuida como se fossem seus próprios filhos. Loruama e Loami significa, vocês não são mais meu povo. E Loruama, vocês não são mais meus filhos, vocês não são mais amados. Então, um nome do filho de Oséias se chama não mais meu povo, e outro, vocês não são mais amados. O que Israel está mostrando aqui é, por eles ser filhos de um adultério, por eles conviverem no mundo pagão, eles estavam reproduzindo as mesmas atitudes dos seus pais. Se eu sou filho de um adultério, onde meus pais são idólatras, serei idólatra. Se meus pais confiam em outras coisas e não em Deus, confiarei. Israel não estava vivendo como filho de Deus. Israel estava vivendo como filho de um adultério, como filho de outro. Mas Israel e Oséias falam para o povo o seguinte: se desfaça disso tudo, jogue tudo fora, rejeite essa sua paternidade antiga. Vocês não são idólatras. Vocês não são mais excluídos, vocês são filhos de Deus. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. O profeta está gritando quem vocês são filhos de Deus e não dos outros. E aí, a orientação de Oséias é: confesse ao Senhor, denome os pecados, larguem tudo que vocês têm se apegado. E ele dá uma declaração, diz: porque tu, Senhor, ama o órfão. Aquele que não era mais meu povo, está falando, eu não tenho um pai. E ele sabe que o Senhor se compadece dos órfãos. O Senhor é aquele que adota. E ele fala, não tenho mais parte com esse povo. Me adota, porque tu, Senhor, amas o órfão. Eu sou um órfão. Não tenho ninguém mais a quem me apegar. Não tenho mais nenhuma segurança. Eu estou nu diante da sua presença, com as mãos estendidas. E eu sei que você ama o órfão. Essa é uma grande declaração do povo. Me leva para estar contigo. Deixa eu viver com você, ó Deus. E a resposta de Deus, a gente vai ver do verso 5 em diante, até o 8. Do verso 4 até o 8. O versículo diz, esse é o Senhor falando, meus irmãos, falando para o órfão, falando para aquele que se entrega, falando para aquele que confessa todos os seus pecados, seja grandes ou pequeno. Deus fala, eu curarei a infidelidade deles, eu os amarei de todo o meu coração. Eu vou repetir isso aqui de novo. Eu curarei a infidelidade deles, e eu os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Esse verso, rabisquei ele todo, verso 4. Eu comecei a refletir um pouco também sobre como nós trabalhamos a questão do perdão. Pensei em falar isso com a igreja, de tipo, o Senhor está vendo alguém caído, pedindo perdão, e o Senhor fala, vou te perdoar, vou te curar, e amarei, não é só um pouquinho não, eu amarei de todo o meu coração. E eu iria trazer reflexão, e nós, como nós trabalhamos com aqueles que nos pedem perdão? Aqueles que confessam que errou contra a gente? Será que nós temos amado? Mas eu preferi não vir tanto nessa reflexão, porque eu não quero falar tanto assim de nós. Eu quero que a gente foque no amor de Deus para conosco. E diante disso, eu creio que seremos pessoas melhores.
Eu creio que seremos pessoas mais perdoadoras. Eu creio que quando orarmos o Pai Nosso, a gente vai falar assim, eu me perdoo como eu perdoo o meu irmão, porque eu perdoo o meu irmão, porque o Senhor me perdoou. A ideia é a gente entender de que maneira somos amados. E aí a gente pode entender o livro inteiro de Oséias. A gente é amado de uma forma que não temos como escapar. E não somos pouco amados. Somos amados de todo o coração. Quando a gente vê 10 capítulos de Deus repreendendo o povo de como eles são podres, no 11 ele fala, mas eu te amo, e o meu amor vai ficar sobre vocês e ponto. Não tirarei o meu amor de vocês. Isso é um tipo de amor absurdo. E meus irmãos, nunca entenderemos o que é o amor de Deus. Mas como eu disse, quando eu preguei em Oséias capítulo 11, mas sentiremos esse amor. Todos nós conseguimos sentir esse amor, porque estamos aqui reunidos. Olha como esse domingo está cheio. De bandas de filhos do Senhor, amando ao Senhor, falando, Senhor, eu te amo muito, é por isso que eu estou aqui ao domingo. Eu quero ouvir a sua voz, que é ela que me guia. A gente entende pouco desse amor, mas é o suficiente para a gente entregar toda a nossa vida a Ele. Esse é o amor do Senhor, que nos cura toda a nossa infidelidade e nos ama de todo o coração. E Ele fala, porque a minha ira desviou-se deles. É interessante que a gente sabe que a ira do Senhor não se desvia só porque Ele errou. A gente sabe aonde bateu essa ira. Essa ira bateu no Filho de Deus, Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados. Vou terminar de ler o restante dos versos. E o Senhor continua, verso 5. Serei como um orvalho para Israel. Ele florescerá como um lírio, como cedro do Líbano, aprofundará as suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. Deus não simplesmente nos perdoa e nos ama, Ele transforma a nossa vida. Ele faz a gente ser pessoas melhores, pessoas que vão produzir frutos nessa terra, pessoas que serão vistas por todos. E ele diz, porque é de mim que procede esse fruto. Os filhos de Deus não são escolhidos e amados para ficar no cantinho separado. O Senhor nos chama, nos escolhe, derrama o seu amor sobre nós para a gente florescer. Todos nós iremos florescer. As pessoas lá de fora irão ver o nosso brilho e virão para o nosso meio. Encontrarão refúgio também na igreja. Saberão que existe um Deus grande nos céus. E a nossa família irá crescer. A transformação do Senhor, ela é completa, meus irmãos. Primeiro somos alvos desse amor. Incrível. E esse amor nos constrange, nos transforma, esse amor nos faz crescer, esse amor nos faz mais belo diante da presença de Deus. Esse amor muda totalmente a nossa vida, meus irmãos. E ele encerra, verso 8 e 9. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz, de mim procede. E Oséias termina o texto com uma reflexão. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Meus irmãos, Oséias termina um livro dele chamando a gente a pensar. Eu ouvi lá dos adolescentes lá em cima, perguntei quais são as características de Jesus Cristo, e teve um que falou, Jesus Cristo é sábio. Eu falei, é isso mesmo. Estávamos falando sobre eleição lá em cima. E eu falei, se somos eleitos para sermos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo, precisamos ser sábios. E quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem é que tem discernimento? Aquele que compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam nele, mas os rebeldes tropeçam.
O meu desejo e a minha felicidade, meus irmãos, nessa manhã, é saber que a gente leu toda essa mensagem, desde o primeiro capítulo. Quem não ouviu as outras mensagens, tem no YouTube da igreja, tem tudo registrado, todo esse livro. E a gente ouviu cada palavra desse profeta, mostrando quanto Deus nos ama, mostrando quanto a gente todos os dias se afasta do Senhor. É todos os dias. Todos os dias nós voltamos contra o Senhor, achamos que nós sabemos alguma coisa, que nós sabemos por onde andar, que nós sabemos o caminho. Todos os dias. Mas o Senhor continua de braços abertos para nos receber. Oséias falou sobre uma grande e terrível mensagem do juízo que irá acontecer. Mas ele termina falando: existem braços abertos para todos nós. Voltem, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, junto da minha igreja, por essa mensagem, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, não apenas pela mensagem, Senhor, mas pelo aquilo que ela nos mostra, Senhor, pela realidade que existe no céu, ó Deus. Um Deus santo que ama pecadores, que abraça pecadores, que chama para ti os que são seus, que nos limpa, e que todas as vezes que voltamos contra o Senhor transforma o nosso coração para voltar mais uma vez. Um Deus que, mesmo sabendo que nós não temos discernimento para saber o caminho certo, o Senhor, por misericórdia, coloca pastores, homens para nos guiar, ó Deus. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor não apenas nos chama, mas o Senhor transforma, Senhor, os caminhos para que chegamos a Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela igreja do Senhor. Obrigado por esse lugar aqui, ó Deus, que cuida da nossa alma, que alimenta, Senhor, a nossa alma, ó Deus, que nos dá vida e combustível para caminhar mais um pouco, Senhor. Obrigado pela Tua santa igreja, Senhor, e todos os membros que compõem o corpo de Cristo, ó Pai. Mas, principalmente, Senhor, eu quero te agradecer por algo superior à igreja, que é o seu Filho Jesus Cristo. Senhor, obrigado, Senhor, porque podemos caminhar num novo e vivo caminho. O Senhor Jesus Cristo subiu numa cruz, ó Pai, para mostrar o caminho que devíamos seguir, ó Deus. Ele abriu o caminho, o acesso até Ti, ó Deus. Eu quero te agradecer por Jesus Cristo, Senhor. Que o coração dos meus irmãos, ó Pai, possa olhar sempre para Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, por favor, não arranca a palavra do nosso coração. Por favor, ó Deus, que a gente saia daqui, ó Deus, entendendo e compreendendo o tamanho do seu amor, ó Deus. E se a gente não compreender, Senhor, a altura, a profundidade desse amor, que a gente continue te amando pelo aquilo que sabemos, Senhor. Como diz a Tua palavra, conforme todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. Que a gente possa te amar mais, ó Deus. Nos ajude a perdoar como nós somos perdoados. Nos ajude a olhar para o outro como Deus olha o seu povo, ó Deus. Sem fazer acepção, ó Deus. Amando aquele que está caído, Senhor. Por favor, essa é a minha oração, ó Deus. E eu encerro grato, ó Deus, por ter concluído, Senhor, toda a leitura desse livro com a Tua igreja. É um privilégio enorme, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por todo o seu cuidado para conosco. Amém. Amém.